Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma semana de aula de língua portuguesa. A professora Lucimara, lá da Escola Heitor. Bom, para a aula de hoje, então, pega o materialzinho lá de vocês. Caderno, lápis, borracha, caneta. E se você já tiver com o material complementar que você pegou lá na escola, pega também para a gente poder estar realizando as atividades, tá bom? Nossos objetivos para a aula de hoje: ler, compreender e interpretar textos, localizar informações explícitas em texto, reescrever textos narrativos e literários lido pelo professor, observando a forma e composição, personagens, enredo, tempo e espaço. Então, para nós iniciarmos, nós vamos fazer a leitura de um texto. Bem, a coisa. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a professora sempre fala para vocês que quando a gente vê um título de um texto, a gente já fica imaginando o assunto daquele texto. Bom, quando a gente vê aqui a coisa, às vezes a gente pode pensar assim, vai estar falando sobre um objeto, alguma coisa. Mas nesse caso aqui, como a professora escolheu um conto que ele tem assim uma pontinha de mistério, essa a coisa também é algo assim misterioso. Então vamos pensar aí, né? Essa coisa de repente pode ser, né, um pequeno esqueleto, ou quem sabe um fantasma, ou ainda um vampiro. Ou será um zumbi? Ou talvez uma múmia? Vamos ver então do que se trata esse texto com o título A Coisa? A Coisa. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão, onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer. Um dia, Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem que em filme de Guerra nas Estrelas. Então o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como o Alvinho. A coisa! Ele gritava. A coisa é pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes como se fossem de vidro e na cabeça uns tufos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar e tio Gumercindo resolveu investigar e voltou como os outros, correndo e gritando. A coisa é uma coisa com uma cabeça muito grande, um fogo na boca, é muito horrorosa. O Alvinho já estava roendo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó de Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixa de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Mas o meu existe, disse Alvinho. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do monstro, fantasma, alma penada, fosse ele o que fosse. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Bom, e agora? Dizem que a curiosidade matou o gato, por isso é que aquela coisa que Alvinho encontrou no porão da casa do seu avô meteu um medão na família toda. O que será que estaria escondido no porão da casa do avô de Alvinho? Então vamos pensar lá, essa coisa. E agora nós sabemos que essa coisa estava dentro do porão. Que coisa era essa que estava todo mundo curioso, que estava metendo medo em todo mundo?
Vamos pensar lá então? Então, esta coisa poderia ser o fantasma, né? Poderia ser um chapéu velho de bruxa guardado lá e quando a lanterna batia, esse chapéu, né, refletia um brilho. De repente, poderia ser o esqueleto, né, que também brilhava com a luz da lanterna, um espelho velho, uma máscara, ou quem sabe, então, né, uma cestinha ali de cabeça de abóbora e que no escuro apavorava todo mundo. O que será que tinha neste porão e que estava colocando medo em todo mundo? Vamos ver lá o que era? Então, todos começaram a rir muito envergonhados. A coisa era um espelho. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com lençol. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Um dia o lençol desprendeu e caiu e se transformou na coisa. Cada um que descia as escadas no escuro viu uma coisa diferente no espelho. E todos eles pensavam que tinham visto a coisa. A coisa eram eles mesmos. Não riam não. Você já reparou como um espelho no escuro é esquisito? Então esse texto foi tirado, né, de um livro da Ruth Rocha, As Aventuras de Alvin. Bem, então agora a nossa interpretação de texto. Vamos ver lá. O que Alvinho foi procurar no porão? Uma lanterna, uma lâmpada, um par de patins ou um espelho? Vocês viram lá que um dos nossos objetivos da aula de hoje é encontrar informações explícitas no texto. O que é uma informação explícita? É uma informação que está à mostra no texto, que a gente lendo o texto, a gente vai encontrá-la no texto. Então, quando a gente vai fazer uma interpretação, vai responder algumas questões sobre o texto e que a gente tem dúvida ali sobre aquilo, a gente pode voltar a ler o texto e a gente vai encontrar essa informação lá de uma maneira clara, tá? Então, essa resposta aqui, né, a gente vai encontrar lá no texto, no trecho que está escrito assim, ó. Um dia, Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Então, o que o Alvinho foi procurar no porão? Isso, um par de patins. Essa próxima questão. Qual foi o personagem que descreveu o fantasma como uma coisa pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes, como se fossem de vidro? Então, será que foi o Alvinho, o vovô, a vovó ou o tio Gomercindo? Então, nós vamos procurar lá onde cada um deles vai estar descrevendo o personagem. E aí nós vamos chegar numa parte que vai estar falando assim, ó. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem em filme de Guerra nas Estrelas. Então o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como o Alvinho. A coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, muito alta, com os olhos brilhantes como se fossem de vidro. Então é isso que está perguntando ali, né? Quem descreveu ele, ou a coisa, né? O fantasma com essas características. Então, quem descreveu foi o vovô. Questão 3. Quem que foi tirar a limpo o que estava acontecendo? Essa resposta talvez esteja aí bem claro ainda na nossa memória, né? Então, a gente vai lá no texto e a gente encontra o trecho que fala, ó. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Então, quem foi tirar a limpo o que estava acontecendo? Isso mesmo, a Dona Julinha, né? E tirar a limpo, então, é ver realmente, né, o que está acontecendo. Tá, e o que aconteceu quando a Dona Julinha abriu a última janela, né? Então, todos começaram a rir muito envergonhados. A coisa era um espelho. Então, todos riram porque viram que a coisa era apenas um espelho. A questão número 5, né? Por que cada um deles descrevia o fantasma de uma forma diferente? Então, cada um voltava contando, né, uma coisa diferente. Então, cada um que descia as escadas no escuro via uma coisa diferente no espelho e todos eles pensavam que tinham visto a coisa. A coisa era eles mesmos. Então, por que cada um descrevia o fantasma de uma forma diferente?
porque o espelho refletia a imagem de cada um deles no escuro. Então, o vovô lá que tinha óculos, né, representava que os olhos brilhavam. Né, cada um, os cabelos espetados, né, talvez o cabelo do vovô lá fosse espetado. Bom, agora a professora trouxe um outro texto que também é um conto de mistério, com o título A Rosa Assombrada. É um texto de Ângela Lago. Há mais ou menos 100 anos, vivia em Bom Despacho uma moça órfã que vira e mexe, ia rezar para Santo Antônio e acabou arrumando um fã, o sacristão. Certo dia, a moça estava rezando com muito fervor. Sem perceber, pediu em voz alta: Santo Antônio, me dá um sinal. Quero saber com quem eu vou me casar. O sacristão, que estava atrás do altar, aproveitou a deixa e sapecou na hora, disfarçando a voz: Você vai se casar com aquele que lhe entregar uma rosa bem na saída da igreja. Depois, tratou de sair pela porta da sacristia para pegar depressa a primeira rosa no primeiro túmulo do cemitério e ir para a frente da igreja. Acontece que o túmulo era justamente o da mãe da órfã. Mas o sacristão só se lembrou disso quando a moça apareceu. Sentiu um frio na espinha. Havia muita neblina naquele final de tarde chuvoso. Mas mesmo assim, olhando para o lado do cemitério, dava para ver o túmulo que tinha sido roubado. A moça vinha esbaforida com a resposta que ouvira no altar. Quando viu o sacristão lhe estender uma flor, arregalou os olhos e exclamou: Mãe? Era só uma exclamação, mas o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe atrás dele. Largou a flor e saiu correndo. Vinha passando um rapaz bonito. Foi ele quem apanhou a rosa. Aí aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz muito clara: Vai casar é com este. Dito e feito. Alguns meses depois, a moça se casou com um rapaz bonito. Agora, cá entre nós, quem falou vai casar com este foi o sacristão. De novo, ele olhou para trás enquanto corria, viu o rapaz entregando a flor e adivinhou na hora. Bom, então também a gente vai fazer uma interpretação aqui, né, desse texto. Então, no conto, a moça rezava para quem? Para São João, São Pedro, Santo Antônio ou São José. Então, logo no início lá do texto, a gente vai encontrar a resposta. Né? Ó, há mais ou menos 100 anos, vivia em Bom Despacho uma moça órfã que vira e mexe ia rezar para Santo Antônio e acabou arrumando um fã, o sacristão. Então, para quem que ela ia rezar? Para Santo Antônio. Agora, o que é uma moça órfã, né? Então, quando a gente fala aqui, a professora, quando trabalhou com vocês lá, quase no início lá do ano, a professora trabalhou com vocês com a questão do conto. Né? E quando a professora falou sobre o conto, a professora disse que o conto sempre traz os personagens com alguma característica. Então, nesse texto, se a gente assim voltar e for lendo, a gente vai ver ali, né? Que então fala da moça e que a moça era órfã. Então, o que é ser órfã? Né? Na realidade, então, é porque ela não tinha mais os pais. Né? Os pais já tinham falecido ou tinham ido embora, que no caso a gente sabe que a mãe dela, né, já tinha falecido. Aqui também no conto a gente vai ver ali que depois, né, das características ali, por exemplo, do dia que está nublado, chuvoso, né, a neblina, vai falar também do rapaz que aparece no final, que é um rapaz bonito. Então sempre vai ter, né, alguma característica, algo que descreva esse personagem, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho, né, por que moça órfã. A questão 2. Quando rezava com muito fervor, então com muita força, com muita fé, o que a moça pedia em voz alta? Um sinal para saber com quem ia casar, uma flor do seu namorado, um encontro com um rapaz bonito ou um noivo para se casar. Então a gente vê lá, né, ó, certo dia a moça estava rezando com muito fervor. Sem perceber, pediu em voz alta: Santo Antônio, me dá um sinal. Quero saber com quem vou me casar. Então, o que ela pedia? Um sinal, né, para saber com quem ela ia se casar. Bom, a questão 3, né, o suspense no conto A Rosa Assombrada. Então, acho que vocês lembram, né, quando a gente fala assim, o clímax da aula, né? Então, da aula não, né,
do conto, né, que dá aquele suspense que a gente fica pensando o que vai acontecer agora, o que vai acontecer nesse momento, né? Então é nesse momento aqui, né, o suspense maior. Quando que é? Né? Será que é quando o sacristão pega a rosa no túmulo? Quando o sacristão pensa que a moça órfã viu a mãe dela atrás dele? Ou quando o sacristão largou a flor e saiu correndo? Ou ainda, quando o sacristão viu um rapaz bonito pegar a rosa? Então, em que momento que a gente fica assim? O que será que vai acontecer agora? É o momento em que o sacristão ali pensa que a moça órfã viu a mãe, né, dela atrás dele e ele sai correndo. Esse é o momento assim, né? Nossa, o que vai acontecer? Porque ela fala mãe e aí ele acha que ela pode estar atrás dele. Bom, agora a gente vai revisar um pouquinho o que vocês viram na aula anterior, sobre narrativa, né? Então, vocês viram direitinho lá nas outras aulas, onde se explicava que a narrativa é o quê? É uma narração, é o contar. Então, nós temos alguns gêneros textuais que são do tipo narrativo. Por exemplo, os contos, né? As crônicas, romance, fábulas, são todos gêneros textuais que contam uma história, que narram uma história. E vocês já viram também os elementos que fazem parte dessa narrativa, então a gente vai estar relembrando um pouquinho. Vamos olhar aqui na tela então para relembrar esses elementos. Então, uma narrativa, ela tem quem participa da história, que são os personagens. Tem o onde acontece a história, o espaço onde se desenrola essa história. Temos também quando acontece, que é um tempo demarcado. Temos o que acontece, que é o enredo, né, a história propriamente dita, e toda narrativa tem que ter quem conta ela, que é o narrador. Agora, analisando esse último conto que a professora leu para vocês, da Rosa Assombrada. Então, quem são os personagens aí que participam do conto, né? Então, é a moça, o sacristão e o rapaz bonito. Então, neste conto nosso, nessa narrativa, nós temos a apresentação de 3 personagens. Onde que acontece essa história? Então, logo no início, também nos traz um nome, né, de um lugarejo, de uma cidade, Bom Despacho. E aí tem, né, a questão de que é na saída da igreja, o cemitério, mas enfim, o conto apresenta como local, né, o lugarejo. Quando acontece? Então, isso nós já vemos lá no início da história, há mais ou menos 100 anos, né? E depois nós vamos ver outras marcações de tempo, quando lá né, diz um certo dia, ela rezou com fervor, ou foi isso que aconteceu, depois de algum tempo eles se casaram. Mas aqui é o tempo principal da história, então há mais ou menos 100 anos. O que acontece, que é a história propriamente dita, né, e quem conta, que aqui no caso é um narrador que está observando, ele não está participando da história, ele está apenas observando. Bem, vocês já viram também a estrutura de uma narrativa. Então, antes de tudo, né, todo texto, seja ele aqui no caso a gente está falando da narrativa, seja uma fábula, uma crônica, um conto, uma novela, um romance, vai trazer um título. No caso do nosso aqui, o título é A Rosa Assombrada. Bem, aí nós temos a introdução. A introdução em uma narração, ela traz os personagens, ou pelo menos o personagem principal daquela história vai aparecer já na introdução, vai trazer o espaço, o tempo e às vezes até uma pontinha ali, uma pista do que vai acontecer naquela história. Então, nós temos aqui, no conto A Rosa Assombrada, os personagens, a moça órfã ali, o sacristão, que aparece já na introdução, né? O rapaz bonito vai aparecer só lá na conclusão da história, né? Mas já temos então a personagem principal e mais um personagem apresentado aqui, o espaço, que é em Bom Despacho, e o tempo há mais ou menos 100 anos. Bem, aí nós temos o desenvolvimento da história, que é o quê? O enredo, os acontecimentos. Então, uma moça que ia rezar, que fez seu pedido em voz alta, o sacristão, né, que vai ali e fala, dá uma resposta para ela, depois ele sai correndo buscar a rosa, ela sai da igreja, ele se assusta e aparece o outro rapaz que entrega a rosa para ela. E aqui no desenvolvimento está presente aí, né, esse suspense, esse clímax aí da história. E aí nós vamos para a conclusão, que é o final da história, que é o destino dos personagens. Então, a conclusão é quando se começa aí a
realmente se resolver a história. Bom, então a introdução do nosso conto aqui. Vamos ler de novo, acompanha aí na tela esse pedacinho, ó. Há mais ou menos 100 anos, vivia em Bom Despacho uma moça órfã que vira e mexe, ia rezar para Santo Antônio e acabou arrumando um fã, o sacristão. Então aqui nós temos o tempo, né, há mais ou menos 100 anos, o espaço, que é em Bom Despacho, a personagem principal, que é a moça órfã. Temos uma pista, então essa moça ia rezar, né, e ela tinha um fã, né, que era o sacristão. Então agora, a professora vai convidar vocês para pegar, quem está com o material complementar já, vai pegar aí. Quem não está, vai arrumar uma folhinha ou no caderno para a gente fazer a reescrita desta primeira parte, da estrutura aí de um texto. Então, o que tem que ter nessa estrutura do nosso texto? Então, o título e a introdução que nós vamos fazer na aula de hoje, tá bom? Então, a professora vai lá para a mesa para nós estarmos fazendo isso junto. Bom, então, ó, a professora já separou aqui o título, tá? Então, o título que é A Rosa Assombrada, tá? Então, como a professora falou, todo título, toda a história, todo conto, eu tenho que ter um título. Lembrando, então, que o título, letra maiúscula, e geralmente, né, para ficar mais apresentável, a gente acaba colocando ele no meio no meio aí da linha, tá? Então, aqui nós temos o título, a professora vai deixar do ladinho. Agora, aqui, o que a professora quer que vocês façam? Então, que vocês peguem a folhinha que vocês têm, que vocês peguem aí o caderno, a folha, ou um lugar que vocês possam estar escrevendo, e a gente vai estar reescrevendo a introdução. Então, se nós estivéssemos lá na escola, o que a professora ia falar? A professora ia falar assim, gente, como que começou a história? Vamos pensar. Então, a gente viu que a introdução tem que ter o espaço, o tempo e o personagem principal. Então, vamos relembrar, como que começa a história? Pensem aí, vão falando, a professora vai tentando ouvir vocês aí. Bem, vamos começar o texto, parágrafo, né? Então, deixamos o espaço, letra maiúscula para iniciar. Então, como que inicia a nossa história? Inicia, né, dizendo que é há mais ou menos 100 anos. Então, vocês vão pôr esse A lá, que é do verbo haver, que é com H, né? Então, a mais, a professora já mostra melhor aí para vocês. Então, há mais ou menos 100 anos, né? Então, aqui nós temos o espaço em que o tempo em que acontece a história, há mais ou menos 100 anos. Onde que acontece a história? Lembram lá o nome da cidade? Em Bom Despacho. Então, vamos anotar lá, em Bom Despacho, é o nome de lugar, o nome de uma cidade. Então, vamos fazer isso com letra maiúscula, tá? Então, em Bom, né? A letra maiúscula aí do Bom Despacho, né? É um nome aqui, um substantivo próprio aqui, né? Então, olha lá, nós já temos, então, há mais ou menos 100 anos em Bom Despacho. O que aconteceu em Bom Despacho? O que estava acontecendo em Bom Despacho? Quem é a personagem principal? Uma moça, né? Então, uma moça órfã. Então, há mais ou menos 100 anos em Bom Despacho. Então, vivia, né, ou morava uma moça órfã. Lembra que quando a gente está fazendo uma reescrita de texto, a gente tem que tentar ser bem fiel, né? O mais fiel possível, tá? Então, há mais ou menos 100 anos, em Bom Despacho, vivia uma moça órfã. Vejam só que só nesse tantinho do texto aqui nós já temos o tempo, o espaço e a personagem principal. Mas o que mais que nós tínhamos na introdução que a professora contou lá para vocês? Tínhamos o que ela ia fazer e tínhamos o outro personagem. Então, vamos lá com a professora. Veja que a professora sempre vai repetindo, eu sempre comento isso, né, com as minhas turmas,
que às vezes a gente pode parecer meio maluco, mas a gente tem que ir escrevendo e ir falando para a gente ouvindo o que a gente está escrevendo e a gente poder, né, estar escrevendo corretamente. Então, há mais ou menos 100 anos, em bom despacho, vivia uma moça órfã, que fazia o quê? Que sempre ia rezar ou rezava. Para quem que ela rezava? Para Santo Antônio. Então, que sempre ia rezar para Santo Antônio. É um nome próprio, então também vocês têm que fazer com letra maiúscula. E temos mais uma informação que nós tínhamos lá na introdução do texto. Então, ela ia rezar para Santo Antônio e ela tinha o quê? Ela tinha um fã. Então, ó, vamos ler lá para a gente pensar como que a gente vai pôr. Então, há mais ou menos 100 anos, em bom despacho, vivia uma moça órfã que sempre ia rezar para Santo Antônio. E, né, até tinha, né, ou arrumou um fã. Quem que era o fã dela? O sacristão, né? O sacristão era um rapaz que ficava lá na igreja trabalhando, cuidando lá. Então, aqui nós temos a introdução do texto. Então, temos o título, né? A Rosa Assombrada, e aqui temos toda a introdução aqui do texto. Então, há mais ou menos 100 anos, né, em bom despacho, daí a professora separou lá, ó, vivia uma moça órfã que sempre ia rezar para Santo Antônio e até tinha um fã, o sacristão. Então, aqui temos a introdução do nosso texto. Bom, hoje nós vamos ficar só na introdução. Então, a gente viu que uma narrativa, ela começa com a introdução. Na próxima aula, nós vamos fazer o desenvolvimento e a conclusão desse texto, deste conto, tá? Mas hoje, então, a professora vai até aqui. Se vocês quiserem, depois, vocês podem continuar com a história, né? Porque na próxima aula, a professora vai terminar essa história. Então, vocês podem reler, pedir para alguém ler novamente para vocês poderem estar continuando aí o texto de vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá na tela agora. Então, olha, a gente não reescreveu o conto inteiro, nós apenas escrevemos a introdução, tá? Então, se você já tinha e já estava com o material complementar, você já escreveu no material, ou pelo menos tentou escrever, né? Porque às vezes eu sei que não consegue acompanhar ali a professora. Mas então a professora já deu ali uma pista de como vocês fazerem, cuidando a questão do parágrafo, da letra maiúscula e da pontuação. E na próxima aula, então, a gente vai continuar. Então, se você ainda não estava com seu material e você vai pegar, né, esse material, aí você pode estar depois passando a limpo para a gente estar escrevendo o texto completo, tá bom? Bem, aí a gente vai pensar assim os nossos objetivos. Então, os nossos objetivos hoje eram ler, compreender e interpretar textos. A gente leu textos? Sim, professora, lemos 2 textos, né? 2 contos aí. Conseguimos compreender, interpretar esses textos? Sim, né? E interpretamos esses textos alcançando aqui o segundo objetivo, né? Que é localizar informações explícitas em textos. Então, vocês têm também aí no material de vocês essa atividade, né, que a professora já fez, até a professora esqueceu de comentar com vocês, mas a professora fez ali aquela interpretação do texto A Rosa Assombrada, vocês têm no material de vocês. E finalizando, reescrever textos narrativos e literários lidos pelo professor, observando a forma e composição, personagens, enredo, tempo e espaço. Então, hoje, nós não reescrevemos o texto todo. Vamos lembrar lá o que a gente aqui observou e colocou no nosso texto. Os personagens, os 2 ali, a principal, que era a moça órfã, e o rapaz. O enredo, a gente apenas começou, fizemos a introdução.
e o tempo e o espaço que já apareceu aí nessa introdução, tá bom? Então, olha, até a próxima aula de vocês. Tenta hoje, se você não conseguiu ali acompanhar bem a professora na reescrita, né, tenta ler de novo o comecinho, a introdução do texto e já deixa feito para a próxima aula a gente continuar, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lee. E hoje na nossa aula, o que será que a gente vai ver? Vamos observar aqui no nosso objetivo? Então hoje nós vamos descobrir, por meio de investigações, as propriedades aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Então é isso que nós vamos fazer. E quando a gente fala em propriedades aritméticas, a gente está falando da propriedade das operações. Isso mesmo, da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então hoje nós vamos trabalhar com investigações frente a essas 4 operações. E vamos pensar sobre essas propriedades, observando relações entre essas operações. Ok? Então vamos analisar alguns problemas, vamos analisar algumas operações e vamos tentar observar dentro dessa análise qual é o padrão que se mantém ali. Quando a gente descobrir esse padrão, a gente já consegue descobrir qual é a propriedade que nós estamos trabalhando naquela situação. Então é isso que eu estou convidando você para fazer hoje. Então você vai fazer todas as atividades junto com a professora. Ok? Então vamos começar? Vamos lá? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é investigar o campo aditivo. Isso mesmo. O que é o campo aditivo? O campo aditivo são aquelas operações ou aqueles problemas matemáticos que envolvem adições e subtrações. Isso mesmo. Então nós vamos começar com alguns problemas do campo aditivo. Vamos observar, analisar, encontrar um padrão para descobrir qual é a propriedade que está ali sendo observada. Combinado? Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro problema? Então tá lá. O nosso primeiro problema diz assim: Bianca já leu até a página 32 de seu livro. Amanhã ela espera ler outras 15 páginas. Em que página ela estará se conseguir ler essas novas páginas? Veja, nós temos aí uma situação problema de alguns números, muito simples, né? Não é uma situação problema difícil, é uma situação problema bem simples. Ela já leu no livro dela até a 32, né? Até o número 32 da página do livro. Então, quer dizer, ela já leu 32 páginas. Ela quer ler outras 15 páginas. Se ela conseguir ler essas outras 15 páginas, ela vai estar aonde no livro? Qual página do livro que ela vai estar? Bem, para a gente descobrir isso, nós temos que fazer uma operação, que é de juntar, isso mesmo. Então, vamos juntar o 32 mais o 15. Beleza. Não vamos resolver, vamos só fazer uma análise, tá? Lembra que a professora falou, nós vamos analisar problemas. Muito bem, esse é o primeiro. Vamos para o segundo? Vamos observar agora o segundo. A prateleira de leite de um supermercado tinha esvaziado, ficando com apenas 15 caixas de leite. Antes do almoço, o repositor trouxe mais algumas caixas de leite. Ele encheu a prateleira com mais 32 caixas de leite. Quantas caixas de leite ficaram na prateleira neste momento? Então agora vejam também, nós temos aí os números muito parecidos com o do primeiro problema. 15 caixas de leite numa prateleira que sobraram, aí ele foi lá e repôs 32 caixas de leite. Então o que ele fez aqui? Ele fez 15 mais 32. Ótimo, então observe esses dois problemas. 32 mais 15, que é a resolução do primeiro, 15 mais 32, que é a resolução do segundo. Então, guarde esses dois números por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar deles. Vamos ver outro problema? Vamos ver o terceiro agora. Os alunos da professora Soraya estão analisando algumas operações de adição. E eles descobriram algumas coisas interessantes sobre a forma de resolvê-las.
Vamos ver se conseguimos descobrir algo também? Então estão aí, ó, as três situações de operações que nós trouxemos aqui, como se fosse lá a sala de aula da professora Soraya. Ótimo! Os alunos resolveram algumas operações bem parecidas com essas. Vamos fazer também para ver o que a gente descobre, como que a gente pode resolver então essas operações. São adições, ótimo! Ah, professora, é muito simples, é só somar os dois números primeiro, daí soma o terceiro e tá tudo legal. Ali no último, soma mais o quarto e tá beleza. Perfeito, com certeza. Mas vamos fazer isso de um jeito diferente? Olha como é que a professora vai fazer então. Nós vamos pegar, na primeira situação, 4 mais 7 mais 6. Vamos primeiro pegar o 4 mais o 6? E posso, professora, fazer isso? Pegar o primeiro e o último? Posso, claro que eu posso. Eu posso associar os dois, vou trocar de lugar lá, pegar o último com o primeiro, sem problema nenhum. Por que eu peguei o 6 e o 4? Porque eu já sei que é 10. A minha cabecinha já compreendeu essa adição. Então eu posso fazer cálculo mental. Não preciso nem armar, não preciso usar os dedinhos. Eu posso fazer de cabeça. 7, no caso, 4 mais o 6, dá 10. Então, beleza, eu pego este primeiro. Depois eu pego o 7 mais o 10, que fica 17, também é uma conta rápida. A minha cabecinha já conseguiu desenvolver rapidinho. Eu já sei isso, então eu posso fazer sem problema nenhum, sem armar, sem contar nos dedos. Olha, por isso que a gente pode fazer essas associações aí, trocando de lugar algumas parcelas para poder fazer a soma, ok? Vamos para a segunda. Bem, o que eu posso fazer na segunda? Ah, professora, eu acho que eu posso fazer primeiro 9 mais 9, porque eu já sei, de cabeça dá 18, porque 2 vezes 9 é 18. Beleza, tranquilo, pode também. Aí depois eu junto 5 com 18, 23. Perfeito, vocês viram o jeito diferente de fazer? Eu posso começar também pelas últimas parcelas, para depois adicionar a primeira. Tá valendo! Ou eu posso fazer aquele jeito tradicional que a gente já faz sempre, né? Somando as primeiras parcelas e depois as outras posteriores. Olha lá, primeira mais a da terceira situação, o 3 mais 4, 7, que foi o que apareceu por primeiro. Tá valendo. Aí eu junto o 3 mais o 7, o 3 mais o 4, que dá 7 por primeiro, e depois o 3 mais o 7, que dá 10. Eu faço isso porque a minha cabecinha já sabe essas operações. A cabecinha já assimilou, né, na operação o valor dessas parcelas. Então agora o que eu faço? Eu só junto o 7 mais o 10, que também está muito fácil, 17. Então vocês acabaram de observar tudo isso que a gente fez? E o que você descobriu a partir desses problemas que a gente acabou de fazer? Vamos analisar agora. Vamos lá. O primeiro e o segundo, nós tivemos lá a troca, né? Do 32 pelo 15. Observaram? Olha lá, ó. E o que aconteceu com a resposta? Olha, 32 mais 15 é 47. Perfeito. Mas 15 mais 32 também é 47. Claro que é. Por quê? Porque eu só troquei de lugar as duas parcelas e continuou sendo o mesmo valor total. Ah, que interessante isso que a gente acabou de descobrir. Se eu mudar de lugar as parcelas, o valor final não altera? Olha, acabamos de descobrir aqui uma situação importante. E o terceiro problema também, ó, viu que eu poderia fazer ali a troca, né? Eu poderia começar as adições por diferentes lugares, né? Trocando na minha cabecinha o lugar e podendo fazer as operações pegando o último com o primeiro, ou somente os dois últimos, ou fazendo por partes as operações, depois juntando, né, as somas parciais para encontrar o total. Então, o que a gente acabou de descobrir, então? Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então vejam, vocês acabaram de fazer aqui com a professora uma análise de 3 problemas do campo aditivo. E a gente descobriu essa propriedade aqui agora, né? Que na adição eu posso trocar as parcelas de lugar, ou posso pegar as parcelas, né, lá do fundo com a primeira, depois a do meio, depois eu pego as duas últimas, depois eu faço pela primeira. Eu posso fazer a troca do lugar ali das parcelas para fazer as operações.
e o total final não se altera. Então, essa é uma propriedade da adição. Eu posso fazer isso em qualquer adição. Ok? Então, ó, você acabou de aprender uma coisa bem legal. Vamos agora continuar pesquisando, investigando. Vamos investigar então um pouquinho mais. A próxima investigação agora vai ser sobre essa operação aí, né? Uma expressão só de adições. Vamos ver lá. Como será que a gente poderia fazer essa adição? Ah, tranquilo, né, professora? Eu podia começar 54 mais o 32, depois eu somo 28. Podia, tranquilamente. Mas vamos fazer de um jeito diferente? Olha, a professora vai mostrar alguns jeitos que a gente pode fazer essas adições. A primeira é fazer primeiro o 32 mais o 28. Porque ali o 8 mais o 2 dá 10, eu já vou direto, ali é mais fácil de eu fazer a conta, a minha cabecinha já consegue. E quando eu faço essa adição por primeiro, eu acho um resultado. Olha lá, ó, 60. Aí depois eu só somo com o 54, que ficou bem mais fácil de fazer a soma. Porque o número redondo, né, 60 é uma dezena exata. Eu consigo fazer a soma com tranquilidade. Mas eu também posso pegar, associar somente as duas primeiras parcelas para depois somar o 28. Né? Tranquilo, posso fazer isso mesmo. E quando eu somo o 54 mais o 32, eu encontro 86, que também é uma conta bem simples de fazer. Aí somando 86 e 28, ó lá, ó, 114, né? Eu tenho 114 na primeira, tenho 114 na segunda, que é a mesma resposta, porque eu estou com a mesma sentença matemática. Agora vamos olhar a última possibilidade. Olha o que eu fiz com o 32 e o 28. Eu troquei de lugar. Eu posso fazer isso, professora? Trocar de lugar? Posso, que a gente acabou de ver isso na primeira propriedade que a gente analisou agora há pouco. Nesse momento, eu troco de lugar para fazer a associação da primeira com essa que agora virou segunda, que antes era a terceira, lembra? Então, trocando de lugar, a terceira virou a segunda parcela. 54 mais 28 mais 32, fazendo primeiro 54 mais o 28, 82. E somando com o 32, olhe lá, eu também achei 114. O que a gente observou então nessa nossa investigação aqui com as operações da adição? A gente descobriu que a gente pode fazer aqui uma associação. Olha, observe que o total é sempre igual. Isso significa que uma adição com 3 ou mais parcelas, ó, 3 ou mais, tá? Quando a gente faz a associação entre as parcelas de forma diferente, o total também não se altera, ou seja, ele também vai ser sempre o mesmo. Observaram nessa sentença de 3 parcelas da adição, a gente fez de diferentes formas, associando as parcelas entre si, inclusive trocando elas de lugar e fazendo associações, e a gente encontrou a mesma resposta. Então, a gente pode fazer isso também? Pode fazer isso também. Então, observe que a gente acabou de ver mais uma propriedade da adição. Muito bem, essa propriedade da adição diz que eu posso fazer associações entre as parcelas, inclusive trocando parcelas de lugar. E isso não altera o resultado continua sempre o mesmo. Então essa é uma propriedade que a gente acabou de descobrir fazendo aqui essa investigação matemática. Mas não acaba aqui não, tem mais alguma. Vamos continuar investigando um pouco mais? Agora nós vamos investigar outras situações que envolvem os zeros. O que acontece quando a gente soma zero a um número qualquer? Somar zero é um número mais zero, qualquer número, ou zero mais qualquer número. Ou seja, somar zero a qualquer número. O que acontece com esse número? Ah, será que isso que você pensou é mesmo? É o que acontece de verdade? Vamos observar com a professora? Então fique olhando aí na telinha, tá? A imagem da telinha de vocês aí, bem certinho, observe o que vai acontecer com as parcelas, tá bom? A professora, com o resultado final, o que acontece com a soma no final, quando a gente adiciona zero. Então, observe lá.
0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 0 mais 4, 4. 0 mais 5, 5. 0 mais 6, 6. 0 mais 7, 7. 0 mais 8, 8. 0 mais 9, 9. Olha que legal que a gente acabou de descobrir. Eu adicionei 0 a qualquer número e peguei do 1 ao 9, né? Se funciona do 1 ao 9, vai funcionar para qualquer outro número. Pode ser 0 mais 1 milhão, 0 mais 349, tanto faz. Então, nesse caso, o que aconteceu com o total? Isso, o número não se alterou, olha lá, ele ficou o mesmo, ó. O 1 somado a 0 ficou sendo 1 ainda. O 6 somado a 0 ficou sendo 6. O 9 somado a 0 ficou sendo 9. Então quer dizer que não mudou, o 0 não mudou nenhum dos algarismos, né? No valor total da soma, não mudou o valor do número. Beleza, agora vamos para o segundo ali, ó. O que acontece quando de um número qualquer eu diminuo o 0? Ou seja, qualquer número que eu pegar, se eu diminuir 0, o que vai acontecer com esse número? Vamos observar, ó, a gente já observou a soma, agora a gente vai observar a subtração. Vamos ver? 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 3 menos 0, 3. 4 menos 0, 4. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 6. 7 menos 0, 7. 8 menos 0, 8. 9 menos 0, 9. Olha o que aconteceu aqui. O que a gente descobriu aqui? Observe bem. Olhe, quer dizer que se eu tirar o 0 de qualquer número também o número não vai se alterar? Não! Então a nossa seguinte propriedade diz que somar 0 a qualquer número ou diminuir 0 de qualquer número não o altera. Olha que legal essa propriedade que a gente acabou de descobrir, né? Que o número não se altera se eu adicionar ou se eu subtrair 0 desse número. Que interessante! Então vejam, todas essas propriedades que a gente acabou de descobrir da adição, isso mesmo, e da subtração também, porque a gente acabou de ver aqui o subtraindo por 0. Então no campo aditivo nós temos essas propriedades. A primeira propriedade diz o que mesmo? Que eu posso trocar as parcelas de lugar, que o total não se altera. A segunda propriedade diz o quê? Que eu posso associar as parcelas entre si, que o total também não altera. E este último que a gente acabou de ver, nesta propriedade que surgiu dessa investigação, a gente observou que o 0 é um elemento neutro, ele não altera nem na adição e nem na subtração. Se eu tirar 0 do número ou se eu adicionar 0 a este número, ele não se altera. Muito bem, então a gente acabou de descobrir isso. Combinado? Feito? Entendido? Beleza. Mas não acaba aqui. Não. A gente vai agora para a nossa próxima investigação. Agora a gente vai entrar no campo multiplicativo. Isso mesmo, o campo das multiplicações e das divisões. A gente vai analisar agora problemas, igual a gente fez com a primeira parte lá do campo aditivo. Vamos fazer a mesma coisa para o campo multiplicativo. Vamos olhar então aí os problemas? Primeiro problema. 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2 fez 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Vamos pensar daqui a pouquinho sobre o nosso problema. A gente acabou de fazer uma pequena leitura aqui, ó. Um sapo deu 8 saltos, de tamanho 3 o salto, cada salto tinha tamanho 3, e o outro sapo deu 3 saltos de tamanho 8. Daqui a pouquinho a gente vai analisar, vai analisar um pouquinho mais. Vamos para o nosso segundo? O segundo problema diz o seguinte: em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de comprimento e 6 metros de largura, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará para cobrir a grama todo do jardim? A grama em todo o jardim. Como será que vai? Vamos precisar do quê? Quantos metros quadrados? Bem, 3 de comprimento, 6 de largura. Vamos pensar aí como será que a gente pode resolver.
Mas vamos analisar também o terceiro problema. Então a professora está mostrando 3 problemas para vocês aqui, para daqui a pouquinho a gente olhar um por um. Joaquim vai pintar um muro. Ele já pintou 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ou, né, pode ser também 6 de altura, 3 de comprimento, aí tanto faz. Quanto mede a área do muro que ele já foi pintada? Vamos ver então agora com a professora lá nos problemas. Vamos começar com o do sapo. Primeiro é o do sapo. Temos lá 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2, 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Vamos ver aqui então o pulo dos sapos. O primeiro sapo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulos de tamanho 3. Então, cada pedacinho daquele ali vale de 3 em 3. O segundo sapo, então o primeiro sapo deu 8 pulos de 3, então 8 vezes o 3. O segundo sapo, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. 3 pulos de tamanho 8. Agora, nós não temos mais os mesmos, digamos assim, a quantidade de pulos. Nós mudamos a quantidade de pulos. Porém, tanto um sapo quanto o outro sapo que saiu do ponto 0 chegou no ponto 24 da reta. Isso significa que os dois pularam igualmente até o 24. Quem pulou mais? Ninguém, os dois pularam igual. Então veja, o 8 vezes 3 e o 3 vezes 8 levam ao mesmo resultado. Perfeito, guarda isso na cabecinha de vocês. Vamos para o segundo problema. Em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de largura, 6 de comprimento ou vice-versa, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará para cobrir a grama de todo o jardim? Então vamos pensar no jardim. Nós temos um jardim de 3 por 6. Então pensando nessa configuração retangular. Se eu tenho 3 linhas de 6 colunas, eu tenho 3 vezes o 6. 6 mais 6 mais 6. Ok? Ótimo. Então a gente já sabe que a resposta é que Marcos precisará para cobrir todo o jardim de 18 metros quadrados de grama. Por que 18? Porque 3 vezes 6 é 18. Se você contar todos os quadradinhos que estão aí nesse retângulo, você vai descobrir que aí tem 18. Muito bem, vamos para o terceiro problema, resolver ele agora. Joaquim vai pintar um muro, que ele já pintou 6 metros de altura e 3 metros de comprimento, ou vice-versa. Quanto mede a área do muro que já foi pintada? Vamos ver o muro? Um muro, né? Um muro bem alto, né? 3 por 6 também, ou 6 por 3, né? Vamos levar tanto um quanto o outro. Se eu tenho um muro de 3 por 6 ou de 6 por 3, eu vou fazer 6 vezes o 3, que eu tenho 6 vezes 3 quadradinhos ali naquele retângulo. Isso me diz que o muro, a área do muro que ele pintou é de 18 metros quadrados. Então, a área do muro que já foi pintada vale 18 metros quadrados. Agora, vamos fazer uma observação e o que a gente descobriu a partir dessa observação dos problemas. Vamos ver? Então, nós temos o problema 1. O que a gente viu no problema 1? Que nós tínhamos 8 vezes o 3 e 3 vezes o 8 no pulo dos sapos. Os dois levaram ao 24. Opa! Então, se eu mudar o fator 8 pelo fator 3 de lugar, eu levo ao mesmo resultado? Isso mesmo, professora! Perfeito! Então, eu tenho que, se eu trocar de lugar os dois fatores da multiplicação, eles não vão alterar o resultado final. Olha embaixo, aconteceu a mesma coisa com as resoluções do problema 2 e do problema 3. 3 vezes 6 e 6 vezes 3 também são 18. Ou seja, se eu trocar de lugar o 6 e o 3, eu não vou alterar o produto final. O que a gente descobriu aqui então? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, que o resultado na multiplicação se chama produto. Ótimo, então acabamos de descobrir essa propriedade. Vamos agora descobrir mais algumas coisas, investigando um pouquinho mais aqui junto com a professora. Então agora a gente vai observar também os zeros na multiplicação. A gente observou os zeros na adição e na subtração.
Vamos observar o zero agora, o que acontece nas multiplicações e nas divisões. Primeiro, o que acontece quando multiplicamos um número qualquer por zero? O que vocês acham que vai acontecer? Lá na soma, o zero não alterou. O 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3 não alterou, continuou sendo 1, 2 e 3. E aqui, o que acontece? Será que acontece a mesma coisa? Vamos observar? 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. Olha o que aconteceu com os números quando eu multipliquei eles por zero. Todos eles zeraram. Isso mesmo, então multiplicar por zero significa que eu tenho que alterar o número, ele vira zero. Todo número multiplicado a zero vale zero. Muito bem, essa é a conclusão que você chegou? Ótimo! Mas e agora, o que acontece se eu for dividir por zero? Se eu for dividir por zero, acontece a mesma coisa? O que vocês acham? Bem, vamos olhar aqui com a professora agora que eu vou fazer umas inferências com vocês aqui. Vamos analisar aqui junto com a professora, que eu vou trazer aqui algumas relações para vocês. Então aqui a professora tem um quadrinho branco, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma quantidade de 4 coisas quaisquer, né? Vamos colocar ali 4 círculos, 4 bolinhas, né? 4... O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 círculos. Eu quero dividir em 0 partes. Como que eu faço? Dividir em 0 partes. Professora, como que eu vou dividir se eu não sei quantas partes eu tenho para dividir esses 4? Perfeito, isso mesmo. Como que eu vou dividir se eu não tenho partes para dar? Eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não sei quantas partes eu tenho para dar, né? Em quantas partes eu tenho que distribuir? Em quantas partes eu tenho que dar? Não, então esse 4 não pode ser dividido por zero, isso mesmo. Então vamos voltar lá na nossa telinha? Vejam lá, o 4 divididos por zero não dá para dividir, porque eu não tenho como dividir, eu não sei quantos grupos eu vou ter, eu não sei por quantos eu vou ter que distribuir. Então eu não consigo fazer essa divisão. A mesma coisa o 25 por zero. Então o que a gente descobriu aqui agora? Que não é possível fazer essas divisões, ou seja, eu não consigo dividir nada por zero. Então, qualquer número que eu vou dividir por zero não pode ser dividido por zero. Ou seja, zero não pode estar no divisor. Não consigo, ok? Muito bem. E o que a gente descobriu aqui nas duas situações, tanto na multiplicação quanto na divisão por zero? Nós descobrimos que todo número multiplicado a zero resulta em zero. E não existe divisões por zero. Então, o zero no divisor não existe. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem, né, na nossa cabecinha. É uma outra propriedade da multiplicação. Feito? Então, vejam, nós já acabamos de fazer duas situações, analisando aqui duas situações dos problemas que a gente acabou de descobrir na primeira propriedade, que se eu trocar a ordem dos fatores, trocar eles de lugar, o produto final não se altera. Então, essa foi a primeira que a gente descobriu. A segunda foi aqui em relação ao zero, ou seja, o zero na multiplicação, ele é um elemento que altera, ele faz uma alteração ali no valor do número, ou seja, todo número que eu multiplico por zero vai ser sempre zero. Qualquer um. Imagine um número bem alto aí na sua cabeça. Multiplique por zero. Quanto deu? Isso mesmo, deu zero. Então aí a gente já sabe que multiplicação por zero sempre vai ser zero. A resposta final, o produto. E na divisão eu não consigo dividir por zero. Então qualquer número que você pense, divida por zero. Não consegue. É impossível, tá? Não temos possibilidade de fazer nenhuma divisão por zero. Então essa divisão não existe. Ela não é possível, Nesse momento ela não existe. E as propriedades que a gente acabou de descobrir, multiplicar o número a zero resulta zero e não existe divisão por zero. Então são essas propriedades que a gente acabou de descobrir nessa investigação matemática que a gente fez. Mas vamos continuar, tem mais um pouquinho pela frente. Vamos lá com a professora então.
Vamos continuar investigando um pouquinho mais agora uma relação de decomposição de um dos fatores de um produto. Olhem ali, ó, eu tenho uma multiplicação, 4 vezes o 9, e eu tenho ali uma representação retangular de 4 vezes o 9. Né? Eu tenho ali 9 na linha, né? Em cada uma daquelas linhas tem 9, então 4 vezes 9, eu tenho um resultado que eu já sei que vale 36. Então eu já tenho essa resposta, eu já sei disso. Mas eu não quero falar da resposta, eu quero falar o seguinte: eu posso transformar um dos fatores numa adição. Olha lá, ó. 4 vezes o 9 é a mesma coisa que eu fizer 4 vezes, parênteses, 6 mais 3. Por quê? Porque o 6 mais 3 vale 9. Então eu posso trocar o 9, professora, pelo 6 mais 3? Posso, mas eu não posso esquecer daquele parênteses, ele tem que estar ali, tá? Eu não posso esquecer dele, não é simplesmente trocar por trocar. Eu tenho que colocar o parênteses porque eu estou dizendo que aquele conjunto todo vale 9, ok? Perfeito. Então o que eu vou fazer agora na minha malha quadriculada? Eu vou pegar esse 9 que está na extensão aí do comprimento e vou separar em 6 e 3. Então, olha ali, ó, a linha amarela da professora separou lá, ó, 6 na primeira parte, na linha, 3 na linha na segunda parte. E o 4 ficou ainda na altura, né? Ou na largura ali do nosso retângulo. Muito bem. Agora, o que eu faço? Eu faço 4 vezes o 6 primeiro, para depois o 4 vezes o 3. Então, eu faço 4 vezes 6 primeiro, depois eu faço 4 vezes o 3. E depois, o que eu faço? Eu somo essas duas respostas, né? Esses dois produtos. Eu multiplico 4 vezes 6 primeiro, depois eu multiplico 4 vezes 3 e por último eu faço a soma. Isso, então a soma é a última coisa que eu faço, 36. Ok? Entenderam essa propriedade? Onde eu pego o 4 e eu distribuo esse 4 que está multiplicando em relação à adição. Então, eu vou pegar o 4 vezes e vou distribuir para o 6, depois eu somo com a distribuição do 4 vezes o 3. Então, o 4, ele vai multiplicar tanto uma parcela quanto a outra parcela. E primeiro eu multiplico para depois eu somar. Beleza. Vamos agora olhar essa outra, 5 vezes 8. Eu posso transformar um número em mais de uma parcela, professora? Por exemplo, eu posso fazer 5 vezes 3 mais 3 mais 2? Posso! Por quê? Porque o 8 vale 3 mais 3 mais 2. Perfeito! Então eu posso fazer isso também. Mas como que eu vou fazer isso na minha malha quadriculada? Observe lá. Eu vou separar então a malha quadriculada em 3 mais 3 mais 2 no conjunto ali do nosso comprimento, ó. Ficou o comprimento do lado 3, no meio ficou 3 e por último ficou 2. E é claro que na largura continua sendo 5. Perfeito! E o que eu vou fazer? 5 vezes 3 primeiro, que é aqui, ó, nessa primeira parte. Depois eu vou fazer 5 vezes 3 de novo, que é nessa segunda parte. E por último, 5 vezes 2, que é a última parte. Feito o produto dessas 3 partes, eu vou fazer o produto, então, primeiro da primeira parte, depois eu vou fazer o produto da segunda parte, depois eu vou fazer o produto da terceira parte. Achei os produtos, ótimo! 5 vezes 3, 15, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 2, 10. Muito bem, então agora eu tenho ali o 15 mais 15 mais 10, porque eu fiz primeiro a multiplicação de cada um deles. E somando 15 mais 15 mais 10, 40, né? Porque 15 mais 15 é 30, 30 mais 10, 40. Então 5 vezes 8, 40. Perfeito, muito bem. E o que a gente fez agora aqui nessas duas situações, tanto na primeira quanto na segunda? O que a gente descobriu? Que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em 2 ou mais parcelas, que cada parcela será multiplicada separadamente para então ser adicionada e obtermos o resultado final. Então, isso que a gente fez na aula de hoje. Veja quantas propriedades a gente viu, né? Quanta coisa a gente viu só nessa aula de hoje, das adições, subtrações, multiplicações e divisões. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? O que a gente viu na aula de hoje? Tudo isso que a gente viu
Foi tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então veja as propriedades das operações. Aí tá um resumo na telinha para você, vai aparecer agora o resumo de toda a nossa aula. A gente observou ali na adição que a ordem das parcelas não altera o resultado final. Vimos também que o zero somado ou diminuído a uma quantidade não altera essa quantidade. Observamos que na multiplicação a ordem dos fatores também não vai alterar o produto. Descobrimos que multiplicações por zero sempre resultarão em zero, que não existe divisão por zero e que eu posso associar a multiplicação quando eu decomponho a parcela. Quando eu decomponho a parcela, eu consigo fazer uma associação da multiplicação com essas parcelas. E depois eu faço a multiplicação primeiro para depois fazer a soma final e eu encontro o mesmo resultado. Então, tudo isso que a gente fez foi para atingir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Olá, descobrir por meio de investigações as propriedades aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Foi isso que a gente fez? Foi, né? E a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje. Muito bem, parabéns pelo seu esforço, que é o esforço que faz com que a gente aprenda. Quando a gente tem esforço, tem persistência, a gente consegue aprender muito, muito mesmo, em qualquer um dos componentes curriculares, em qualquer situação da nossa vida. Tendo esforço, a gente consegue aprender, ok? Muito bem. Meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, isso mesmo, aprendido, que é o mais importante. Fiquem com um grande beijo da professora e até a nossa próxima aula. Bye, bye! Vem aí, Geografia. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos começar a aula de hoje pela leitura do nosso objetivo. Podem realizar a leitura junto comigo. Objetivo da aula: descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Ou seja, o tema da nossa aula de hoje será as atividades econômicas no estado do Paraná. E para iniciar a aula de hoje, eu convido vocês a observarem os produtos que nós temos aqui na nossa bancada. Nós iremos fazer o processo inverso. Primeiro observaremos os produtos para depois chegarmos ao setor de atividade econômica que realiza a produção deles, combinado? Então eu vou começar aqui apresentando os produtos que nós temos, tá? Vamos começar, pode ser por este aqui. Olha, esse daqui, talvez pela embalagem vocês consigam reconhecer, ele é branco e ele é um derivado do leite. A gente costuma comer ele no pão, café da manhã, com algum biscoito, torrada. Esse daqui é o requeijão. Vamos nomeá-lo para não esquecer. Bem ao lado aqui do requeijão, nós temos, né, a matéria-prima com a qual se faz o requeijão. Qual será? O leite, né? Então, vamos nomear o leite. Aqui ao lado do leite, nós vamos ter, vocês, ó, pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho, uma delícia. O que será que combina com o leite logo pela manhã? Quem aí lembrou do café? Aqui ao lado do café, olha só esse produto aqui, esse alimento. Ele é bom no pão, no bolo, dá para fazer biscoito com ele também. Olha, conseguem identificar o que é? Este daqui é o mel. Joia! Aqui nós vamos ter um grão, certo? Olha lá, um grão amarelinho, dá para fazer pipoca com ele. Que grão será que é esse aqui? Conseguem ver? É o milho, né? Esse outro grãozinho aqui, olha só, ele é bem redondinho. Olha, parece umas bolinhas, né? Umas esferas. Esse daqui, para quem não conhece, é a soja. Olha só a soja, que faz lá o óleo de soja que a mãe usa na cozinha, né? Também pode servir para a fabricação do farelo, que serve de ração para os animais, né? Então, olha só, temos a soja aqui também. Continuando aqui, outra atividade econômica que aparece no estado do Paraná é
aqui nós temos a imagem de uma mina de calcário, certo? Do calcário, que é utilizado lá na construção civil. E aqui ao lado nós vamos ter um ponto turístico bem conhecido aqui de Ponta Grossa. O que nós temos ali? A taça da Vila Velha, né? Então, aqui o calcário estará ligado ao extrativismo. E a taça da Vila Velha é para representar o turismo, certo? Então agora nós vamos fazer a distribuição das atividades econômicas que cada produto desse aqui pertence. Mas faltou um aqui da minha bancada, olha lá. Eu trouxe aqui o dinheiro, algumas cédulas para representar outro setor de atividade econômica que se destaca aqui no nosso estado, certo? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos nomear é o extrativismo. O extrativismo aqui está sendo representado pela mina de calcário. Esse extrativismo é o mineral, mas também podemos aí incluir o extrativismo vegetal. Por exemplo, as matas da araucária, né, que são utilizadas a madeira da araucária, ou então o algodão é também um tipo de extrativismo vegetal. Próximo setor de atividade econômica que nós vamos nomear é a pecuária. Vamos ver qual será desses produtos está ligado à pecuária. A pecuária, ela está diretamente ligada à criação de animais. Então, para a criação de animais, quais será desses produtos aqui vieram de um animal? Qual será? O leite, né? Então, o leite está diretamente ligado à pecuária. E tem mais um produto aqui que está ligado, que é do setor da pecuária. Qual será que é? Vamos tirar aqui o café, organizar aqui ao lado. É o mel. Nós já vamos ver por que o mel é do setor da pecuária. Muito bem. Próximo aqui, o turismo. O turismo na nossa bancada está sendo representado pela taça da Vila Velha, né? Ou seja, são lugares que são visitados, né, pontos turísticos, e de que maneira será que esse ponto turístico vai gerar, como podemos falar, economia, vai gerar a economia desse estado, nesse caso o estado do Paraná. As pessoas vão até esse lugar fazer essa visitação, certo? E elas precisam de um hotel para se hospedar. No dia seguinte elas vão precisar se alimentar, então elas podem ir em um restaurante. Normalmente gosta-se de levar uma lembrancinha para guardar, né, sobre aquele lugar. Então tudo isso vai girando a economia. Tudo isso vai contribuindo para a economia do local. E aqui no Paraná, né, a questão do turismo é muito rica. Por quê? Porque nós temos muitos pontos turísticos, né? Muitos locais para visitação. Continuando então, outra atividade econômica aqui seria a agricultura, né? A agricultura ela está ligada diretamente ao cultivo da terra, certo? Então, cultivar vegetais lá na terra, no solo. Quais vegetais que eu tenho de exemplo aqui? O milho, né? E a soja. E tem mais um. Qual será que é o outro? O café. Então, o café fica nesse grupinho aqui também. Joia! Agora, o próximo aqui seria da indústria. Observem aqui na bancada. Nós temos o requeijão e o dinheiro. Qual desses dois aqui precisou passar por uma indústria para chegar assim lá na nossa casa? Qual será? Será que o requeijão, a gente abre a geladeira e ele já está pronto assim lá dentro? Não, né? O requeijão, como a gente já comentou, é um derivado do leite. Então, ele precisou passar por uma indústria para chegar a esse ponto aqui de requeijão. Ele precisou ser transformado em requeijão. Então, ele que está representando aqui a indústria. E, por fim, sobrou o dinheiro, né? Qual atividade econômica será que o dinheiro vai estar ligado? O dinheiro ele vai estar ligado ao comércio, né? Seria aí a compra e venda de mercadorias. Então, muito bem, já temos aqui 6 atividades econômicas que se destacam no Paraná, certo? Então, vamos observar agora um pouquinho de cada uma delas. Vamos ver lá? Então, aqui tem o desenho, né, do mapa do nosso estado, do Paraná. E a primeira atividade econômica que nós vamos ver, qual será? Olhem, observem ali na imagem, né,
aqui são colheitadeiras, estão fazendo a colheita de algum produto, um vegetal que foi plantado ali. Então, se é colheita, é no solo, nós estamos falando da agricultura. Outra atividade econômica que tem destaque aqui no Paraná, olha só, temos aqui vários bois, né? E estão ali no pasto, então a criação de animais está ligada à pecuária. Nessa outra imagem, nós estamos ali representando uma mineradora, um local onde está sendo realizada a extração de minério ali. Então, é o extrativismo, né? Essa imagem representa o extrativismo. Aqui nós temos a produção, a imagem de uma produção de automóveis sendo produzidos. Onde será que acontece isso? Na indústria. Aqui nós temos a imagem de um mercado, que é para representar qual atividade econômica que envolve o dinheiro? O comércio. E aqui nós temos a imagem de um ponto turístico da nossa capital de Curitiba, o Jardim Botânico. Então ele está ligado ao turismo. Então vamos ver agora mais algumas imagens de cada setor. No setor da agricultura, aqui no estado do Paraná, alguns vegetais, alguns grãos irão se destacar. Entre eles nós temos o milho, o trigo, aqui temos o feijão, a soja aqui, que são bem parecidos, observem, e a cana-de-açúcar. Esses são alguns dos que se destacam aqui na nossa região. A pecuária, como eu comentei com vocês, ela está ligada à criação de animais. E aqui no Paraná é realizada assim, a criação de uma diversidade muito grande de animais. Então vamos começar a observar cada um deles. Nós temos aqui os bovinos, né? Então olha, além da carne bovina, a pecuária de bovinos está ligada também à produção de leite. E a partir daí são produzidos, né, essa matéria-prima que é o leite é transformada em vários outros produtos, como o requeijão que nós vimos, né, o queijo. Então a pecuária dos bovinos tem, né, essas várias possibilidades, essas várias transformações. Também temos os bubalinos, que são uma espécie de búfalos, né? Os ovinos, que está ligado às ovelhas, né, a criação de ovelhas, e os caprinos, que seria a criação de cabras. Na pecuária também temos os suínos, que são lá os porcos. Também temos a apicultura, olha lá o que nós temos desenhado aqui, a abelha, né? E a abelha, o que ela produz? O mel. Então, por isso que o mel, ele é do setor da pecuária. Porque a abelha, né, é um animal, e se a pecuária diz respeito à criação de animais, aí que a gente faz essa ligação. E aqui mais embaixo, nessa outra imagem, nós temos a sericicultura. A sericicultura, ela é a criação do bicho da seda. Já ouviram falar desse bichinho? Então, esse bichinho, ele produz esse casulo aqui que vocês estão vendo. Observem o entrelaçado de fios nesse casulo. E é a partir desse casulo que é produzida a seda. A seda é aquele tecido que é fininho, leve, e é um tecido que inclusive era muito cobiçado na época das grandes navegações, que nós já vimos lá em outra aula, lembram? Então, assim que é produzida a seda. E olha que interessante, é um tecido, mas que faz parte da pecuária, da produção pecuária. Por quê? Porque é produzido a partir da criação de animais. Outra atividade econômica que nós temos aqui, o extrativismo. Em destaque aqui no Paraná para o calcário e para o talco. Também temos aqui outra atividade, a indústria, né? Aqui nós temos como exemplo a indústria alimentícia e a de construção. A alimentícia, pensem lá, toda a matéria-prima, tudo que é produzido na pecuária, na agricultura, ele precisa ser transformado, né? Precisa passar por um processo até chegar na nossa casa. Aí que entra a indústria, certo? Então a indústria alimentícia vai tratar dos alimentos e a de construção, a construção civil. Vai trabalhar lá com os minerais, né? Igual a gente viu ali o calcário, vai trabalhar e fazer essa construção de residências, de prédios e tudo mais. Outra atividade que ganha destaque aqui no Paraná é o comércio. Aqui nós vamos ter os dois tipos de comércio. Primeiro, o varejista, que seria o quê? A compra para consumo próprio, certo? Olha lá, na primeira imagem tem um senhor fazendo compras no supermercado.
ele vai levar essas compras para consumir com a família dele. Aqui na outra imagem, várias mulheres, né, comprando roupa, também é para uso delas. Então, esse seria o comércio varejista. Outro tipo de comércio seria o atacadista. O comércio atacadista é a compra, assim, em grandes quantidades. Pode ser para revender, pode ser, por exemplo, para o dono de um restaurante que vai precisar lá de uma grande quantidade de determinado produto para os pratos do restaurante dele, certo? Então, ele vai comprar em uma quantidade bem maior. Não é para o consumo próprio dele, né? É para investir lá no restaurante. E, para finalizar, né, outra atividade de destaque seria o turismo. Aqui nós temos alguns pontos turísticos bem conhecidos, né? O primeiro ali, as Cataratas do Iguaçu, que nós já vimos em algumas aulas aqui. O Buraco do Padre, né? Que fica na região de Itaiacoca, que nós também já vimos essa imagem aqui nas aulas. E, mais uma vez, o Jardim Botânico de Curitiba. Então, como eu já comentei com vocês, né? O turismo, ele faz a economia, faz esse giro econômico a partir da visitação das pessoas, que elas vão para essa região e elas acabam consumindo nessa região, aí também entra o comércio e acaba girando essa economia. Então agora nós vamos ver a cadeia produtiva de um desses produtos, certo? Já vamos mostrar para vocês. Muito bem, então agora nós vamos ver a cadeia produtiva do leite, certo? Olha lá, então vamos colocar o leite aqui para nós lembrarmos que é sobre a cadeia produtiva dele que nós estamos conversando. O leite, como a gente já imagina, ele não aparece na nossa geladeira, né? E também ele não vem do supermercado. Nós compramos ele no supermercado, mas não é o supermercado que produz ele. Então agora a gente vai ver aqui por meio dessa maquete como que esse leite, que processo que esse leite passa até chegar na nossa casa. Então aqui nós temos, né, um celeiro representando a área rural, né? E é nessa área rural que é produzido o leite. Qual animal que produz o leite que nós conhecemos bastante? Vamos colocar aqui algumas vaquinhas, né? O leite, né, não precisa necessariamente ser produzido somente por vacas, né? Mas a nossa cadeia produtiva, ele será produzido por essas vaquinhas. Então, as vaquinhas produzem o leite, certo? Observem que ainda existe um trajeto longo para chegar até a nossa casa. E como que esse trajeto é feito? Então, é realizado o transporte desse leite, certo? E para onde será que esse leite que foi produzido é levado? Ele é levado para a indústria, certo? Lá na indústria, esse leite vai ser processado, esse leite vai ser embalado, ele pode ser transformado no requeijão, no queijo, pode ser transformado em outros produtos ou pode ser embalado como leite mesmo, certo? Então aqui nós já temos um produto, temos o leite na caixinha ou no pacotinho como a gente conhece. Porém, ainda falta mais um local para ele passar antes de chegar na nossa casa. Então, o nosso caminhão continua o trajeto dele e esse leite vai parar onde agora? Lá no comércio, né? No supermercado. O caminhão retorna lá para a fazenda, né? Retorna lá, porque lá ele vai pegar mais leite. E o nosso leite, ele está onde nesse momento? Continua aqui no supermercado, certo? Daí o que acontece? A mãe, o pai, alguém da família vai até o supermercado, faz as compras e agora sim esse leite vai para a nossa casa, certo? Então olha só por quantos lugares o leite passou até chegar na nossa casa. Vários lugares, né? E cada lugar desse que o leite foi passando é um setor econômico. E agora nós vamos ver cada setor. O primeiro setor seria lá na origem do produto, certo? Lá na produção. Aqui nós temos como exemplo a pecuária, certo? Porque está ligada à criação de animais. Mas também nós temos como exemplo aqui, podemos usar como exemplo a agricultura, o extrativismo mineral. Então, esses são exemplos de primeiro setor. Joia! O segundo setor está ligado à transformação da matéria-prima. Então, aqui nós temos o exemplo, podem observar lá que tem até
o nome ali, né, Castrolanda, Laticínios Castrolanda, porque é uma indústria conhecida aqui da nossa região que faz essa transformação do leite, certo? Então, a matéria-prima é transformada no segundo setor. Agora, qual setor que é o próximo? O terceiro. O terceiro setor diz respeito ao comércio. É comércio e prestação de serviços. Então, aqui nós temos o mercado, né? Que é onde esse produto que saiu lá do primeiro setor vai terminar essa trajetória dele antes de chegar na nossa casa. Seria, então, onde acontece a venda desse produto, certo? O comércio. Aqui, como exemplo de terceiro setor, nós temos também, podemos citar até mesmo o dentista, as lojas, todo mundo que presta algum tipo de serviço que você paga para receber algum tipo de serviço em troca, está no terceiro setor, certo? E daí, por fim, aqui nós temos quem será? O consumidor. O consumidor que consome, né, todo esse produto que é produzido, esses serviços que são prestados, né, vão para o consumidor. Muito bem. Então, agora nós já vimos os destaques da economia do nosso estado, né, do Paraná. Também já vimos os setores da economia, né? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Só para recordar e gravar. O primeiro setor está ligado à produção da matéria-prima. O segundo setor está ligado à indústria, à transformação da matéria-prima. E o terceiro setor seria o comércio, né? A ponte entre o consumidor e a matéria-prima que agora já foi transformada. Aqui nessa cadeia produtiva, nossa matéria-prima era o leite, né? Porque matéria-prima é de primeira, antes dele ser transformado, né? O que ele era primeiro? Era somente leite. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa aula de hoje. Queria também agradecer todas as professoras que me ajudaram a montar esses materiais aqui e aguardo vocês numa próxima aula. Bons estudos e até mais!